Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. O nascimento de Jesus no livro do céu. Volume 25, 25 de dezembro de 1928. A festa que prepara a pequena filha ao menino Jesus. Como o torna feliz. Estava a pensar no nascimento do menino Jesus e pedia-lhe que nascesse na minha pobre alma, e para lhe cantar hinos de louvor e lhe fazer cortejo no ato de seu nascimento, me fundia no santo querer divino, e girando em todas as coisas criadas, queria animar o céu, o sol, as estrelas, o mar, a terra e tudo como eu te amo. Queria colocar todas as coisas criadas como expectantes no momento do nascimento de Jesus, a fim de que todas lhe dissessem: amo-te e queremos o reino do teu querer sobre a terra. Agora, enquanto isso fazia, me parecia que todas as coisas criadas se punham atentas no ato de nascer Jesus. E assim que o amado menino saía do seio de sua mãe celestial, o céu, o sol e até o pequeno passarinho, todos como em coro diziam: te amo e queremos o reino de sua vontade sobre a terra. Meu te amo no querer divino corria em todas as coisas nas quais a divina vontade tinha sua vida, e por isso todas louvavam o nascimento do seu Criador. E eu via o menino recém-nascido, que lançando-se em meus braços, todo trêmulo, me disse: que bela festa me preparou a pequena filha de meu querer. Como é belo o coro de todas as coisas criadas, que me dizem te amo, e querem que reine minha vontade. Quem vive nela tudo pode dar-me, e pode usar todos os estratagemas para tornar-me feliz e fazer-me sorrir, mesmo no meio das lágrimas. Por isso eu estava esperando-te, para ter uma surpresa tua de amor, em virtude do meu querer divino. Você deve saber que minha vida sobre a terra não foi outra coisa que sofrer, operar e preparar tudo o que devia servir para o reino da minha divina vontade, que deve ser reino de felicidade e de possessão. Por isso meus trabalhos então terão seus plenos frutos e se transformarão para mim e para as criaturas em doçuras, em alegrias e em possessão. Enquanto isso dizia, desapareceu. Mas depois de pouco tempo voltou, dentro de um berço de ouro, vestido com uma pequena veste de luz, e acrescentou: minha filha, hoje é meu nascimento, e vim para te fazer feliz com minha presença. Seria muito duro não fazer feliz neste dia a quem vive em minha divina vontade. Não dar-me o primeiro beijo e te dizer te amo como correspondência do teu. E te apertando fortemente ao meu pequeno coração, fazeste sentir os meus batimentos, que fazem sair fogo, que gostaria de queimar tudo o que não pertence à minha vontade. E o teu bater ecoando no meu repete-me o teu querido refrão: tua vontade reine como no céu, assim na terra. Repita sempre se quiser me fazer feliz e acalmar meu choro infantil. Olhe, seu amor me preparou o berço de ouro, e os atos em minha divina vontade me prepararam a veste de luz. Não está contente? Que lindo, né? O berço de ouro de Jesus é o amor da criatura. É o nosso amor. O nosso amor prepara um berço de ouro para Jesus. Que lindo. Um berço de ouro. Ele nasceu numa manjedoura, né? Ele nasceu numa manjedoura. Mas o nosso amor, o amor da criatura, prepara um berço de ouro.
E os atos na divina vontade, os atos feitos na divina vontade preparam a veste de luz para Jesus. E aí no volume 27, dia 25 de dezembro de 1929, como o nascimento de Jesus foi o renascimento da divina vontade em sua humanidade. E tudo o que fez foram renascimentos dela, formados nele para fazê-la renascer nas criaturas. Jesus foi o verdadeiro sacrificado de seu querer. Estava pensando em quando meu docíssimo Jesus menino, penando de amor, saía do seio de sua mãe celestial. Que alegria para ela o poder estreitar entre seus braços, beijá-lo e pôr-se em competição em amar aquele que tanto a amava. Mas enquanto tantos pensamentos se amontoavam em minha mente acerca do santo nascimento do infante divino, o senti mover-se em meu interior. E saindo fora se pôs entre meus braços e pondo suas mãozinhas em meu pescoço me disse: minha filha, também tu me beijes e me abrace. E eu te beijo e te estreito a mim. E nos amemos com tal competência de amor, de não terminar jamais. E abandonando-se nos meus braços, como uma criança, ficou em silêncio. Mas quem pode dizer os abraços de amor, os beijos afetuosos? Creio que é melhor passá-lo em silêncio. Depois, retomando a palavra, acrescentou: minha filha, o meu nascimento no tempo foi o renascimento da minha divina vontade na minha humanidade. E como renascia em mim, trazia a alegre nova do renascimento nas humanas gerações. Meu fiat é eterno, mas se pode dizer como se nascesse em Adão para formar a longa geração de seu renascimento na criatura. Mas como Adão rejeitou esta vontade divina, ao rejeitá-la, impediu os tantos renascimentos que devia fazer em cada criatura. E com amor constante e invencível esperou a minha humanidade para renascer de novo no meio da família humana. Por isso, tudo o que eu fiz em toda a minha vida, as lágrimas infantis, meus gemidos e soluços, não eram outra coisa que renascimentos de minha divina vontade, que eram formados em mim, para fazê-la renascer nas criaturas. Porque tendo renascido em mim, e possuindo-a como minha, tinha o direito e o poder de a dar e fazer renascer na criatura. Assim que tudo o que fazia minha humanidade, passos, obras, palavras, penas, até meu respiro e minha mesma morte, formavam tantos renascimentos de minha divina vontade, por quantas criaturas teriam tido o bem do renascimento do meu fiat divino. Sendo eu a cabeça da família humana, e ela meus membros, eu como cabeça chamava como meus atos os tantos renascimentos meus de meu querer divino em mim, para fazê-los passar a renascer em meus membros das criaturas. Por isso, em cada ato que eu fiz, até minha própria vida sacramental, cada uma das hóstias consagradas são contínuos renascimentos do meu supremo querer que prepara a criatura. Portanto, eu sou o verdadeiro sacrificador de uma causa tão santa. Que meu querer reine. Sou propriamente eu que formei em mim o seu reino. E fazendo-o renascer tantas vezes em mim por quantas criaturas devia renascer, formava o seu império santíssimo e o seu reinar no meio dos meus membros. Agora, minha filha, depois de ter posto a salvo o reino da minha divina vontade em minha humanidade, devia manifestá-lo para fazê-lo conhecer. Por isso vim a ti e comecei a narrar-te a longa história do meu fiat divino. Agora você deve saber que tantas manifestações fiz e farei. Tantas verdades, tantas palavras disse,
por quantos renascimentos ela fez em minha humanidade. Estão em perfeito equilíbrio seus renascimentos em mim e seus conhecimentos que te manifestam. Cada renascimento de meu querer divino feito em mim e em cada hóstia consagrada encontrará uma manifestação e uma verdade sua que a confirma. E lhe dará o renascimento na criatura. Porque em Deus a palavra forma a vida do bem que quer formar na criatura. Nossa palavra é portadora de vida. Não foi porventura a nossa palavra fiat que, pronunciando-se, criou o céu, o sol e tudo o que se vê no universo inteiro, e também a própria vida do homem? Enquanto não pronunciamos fiat, tudo estava em nós. Assim que se pronunciou, povoou céus e terra de tantas obras belas e dignas de nós, e deu início à longa geração de vidas humanas. Veja então que tudo o que te digo sobre minha divina vontade levará com a potência de minha palavra criadora seus tantos renascimentos feitos em mim em meio à família humana. Assim como ele falou fiat e criou vidas humanas, e criou o céu, toda a criação, ele pronuncia a palavra criadora, e cria vida divina nas almas. A palavra criadora dele fará os renascimentos nas almas, o renascimento da divina vontade nas almas. Esta é a grande razão de uma história tão longa. Todo o livro do céu são fiates de Deus. São palavras que criam na nossa alma a vida divina, que faz renascer em nós a divina vontade, a santidade divina. E ele falou tanto porque cada palavra, cada verdade é um renascimento que faz nas almas. Esta é a grande razão de uma história tão longa e de meu falar tão contínuo. Ela estará equilibrada com tudo o que foi feito por nós na criação e com tudo o que fiz na redenção. E se parece que alguma vez faço silêncio, não é porque tenha cessado meu dizer, mas porque faço repouso. Porque é meu costume repousar na minha própria palavra e nas obras que saem de mim, como fiz na criação. Nem sempre se pronunciou. Dizia fiat e fazia um alto e depois o pronunciava de novo. Fazia um ato e depois pronunciava de novo. Assim faço em ti. Falo, dou-te a minha lição e descanso-me. Primeiro para gozar em ti os efeitos de minha palavra e para te dispor a receber a nova vida de minha lição. Por isso seja atenta, e seu voo em minha divina vontade seja contínuo. Como Jesus, descendo do céu para a terra, formou o novo Éden, como a divina vontade sempre foi rainha. 29 de dezembro de 1929, volume 27. Minha pequena inteligência sentia-me arrebatá-la, como transportar a olhar no colo da minha mãe celestial o meu pequeno recém-nascido Jesus, que ora chora e ora geme, e ora todo dormente e treme de frio. E ó, como minha pequena alma gostaria de se desfazer em amor para aquecê-lo e para acalmá-lo o pranto. Mas meu celestial e gracioso menino, chamando-me junto com ele, nos braços de sua mãe, me disse: minha filha do divino querer, venha ouvir minhas lições. Ao descer do céu à terra, para formar a redenção, devia formar o novo Éden. Devia restabelecer o primeiro ato e o princípio da criação do homem em minha humanidade. Ora, Belém foi o primeiro Éden. Eu sentia na minha pequena humanidade toda a força da nossa força criadora, o arrebato do nosso amor, com o qual o homem foi criado. Sentia as fibras da sua inocência, da sua santidade, do seu domínio, com as quais ele estava investido. Sentia em mim aquele homem feliz. Oh, como o amava! Porque, havendo perdido o seu lugar de honra, eu retomava o seu lugar.
porque me convinha primeiro pôr em mim a ordem de como o homem foi criado, e depois descer na sua desventura para o levantar e para o pôr a salvo. Por isso estavam em mim dois atos contínuos, fundidos em um. O Éden feliz, com o qual devia pôr em vigor toda a beleza, a santidade, a sublimidade da criação do homem, era ele inocente e santo. E eu, superando-o, não só era inocente e santo, mas era o Verbo eterno. E tendo em mim toda a potência possível e imaginável, e vontade imutável, devia reordenar todo o princípio da criação do homem e levantar novamente o homem caído. De outra maneira, não operaria como Deus, nem o amaria como obra nossa, saída e criada de um arrebato de nosso amor. Nosso amor se sentiria preso e impotente, o que não pode ser, se não tivesse ajustado toda a condição do homem caído e a condição de como foi criado. Teria sido uma afronta à nossa criação e seríamos acusados de fraqueza se não tivéssemos regenerado totalmente o homem. Por isso, Belém foi o meu primeiro Éden, no qual fazia e abraçava todas as obras que Adão inocente fizera, e que teria feito se não tivesse caído. A nossa divindade esperava com justiça a minha correspondência em seu lugar. E conforme ia refazendo o que deveria ter feito o inocente Adão, assim me abaixava e estendia a mão para levantá-lo. Então, minha humanidade não fazia outra coisa que, à medida que girava e me detinha, formava novos Édens, porque em mim estavam todos os atos do princípio da criação do homem. E em qualquer parte que me detinha podia formar um novo Éden com minha inocência e santidade. Portanto, o Éden foi o Egito, o Éden foi Nazaré, o Éden foi o deserto, o Éden foi Jerusalém, o Éden foi o Monte Calvário. E estes Édens que formava chamavam ao reino da minha divina vontade a reinar. E estas são provas certas, que assim como cumpriu o reino da redenção, e está fazendo seu giro para estabelecer-se por todo o mundo, assim estes Édens nos quais foram feitos por mim, todos os atos como se o homem não tivesse caído. Seguirão os atos da redenção e farão seu giro para estabelecer o reino do meu Fiat divino. Por isso te quero sempre junto comigo, a fim de que me siga em todos os meus atos, e tudo ofereça para fazer que minha divina vontade reine e domine, porque isto é o que mais interessa ao teu Jesus. Depois ele adicionou: minha filha, minha divina vontade operava em mim como rainha, porque realmente sempre foi tal. Porque ela, por natureza, é rainha. Em nossa própria divindade tem o primeiro lugar. Governa e domina todos os nossos atributos. Não há ato nosso em que não tenha seu posto de rainha. Então é rainha no céu, na terra, na criação. Em tudo e em toda parte, reina. Por isso, querer que o homem fizesse nossa vontade divina e que lhe desse o posto de rainha era a honra maior e o amor mais insuperável que lhe dávamos. E reinando uma só vontade, o fazíamos sentar à nossa mesa celestial, participando-lhe nossos bens divinos. Nós o queríamos feliz, e queríamos a glória de ver feliz aquele que com tanto amor tínhamos criado com nossas mãos criadoras. Nosso querer divino e nosso amor não podiam nem contentar-se, nem deter-se com a só obra da redenção, mas também querem ir mais adiante, até ter a obra cumprida. Muito mais que não sabemos fazer obras à metade. E tendo os séculos à nossa disposição, podemos chegar onde queremos. Desejo de Jesus da companhia da criatura. Extrema necessidade do menino Jesus de ser amado com amor divino por sua mãe celestial. 25 de dezembro de 1931, volume 30. Sinto-me como inundar pelo mar de luz da divina vontade.
Oh, como gostaria de ser, na verdade, o peixinho neste mar, de modo a não ver mais do que luz, tocar, respirar, viver de luz. Oh, como ficaria feliz em ouvir-me dizer que sou a filha do Pai Celestial. Mas enquanto isto e outras coisas pensavam, minha querida vida, o doce e soberano Jesus, visitando minha pequena alma, fazia ver que de dentro de sua adorável pessoa saíam mares de luz interminável, e de dentro dela saíam almas que povoavam a terra e todo o céu. E Jesus, chamando-me, me disse: minha filha, vem nesta luz, aqui te quero. A virtude da minha luz, o seu movimento como fonte de vida, não faz outra coisa que fazer sair de dentro do seu seio de luz almas, isto é, vida de criaturas. Sua potência é tanta que conforme se move faz sair almas. E eu quero a minha amada junto comigo, no seio de minha luz, isto é, de minha vontade. Porque conforme as almas venham formadas e saiam fora, não quero estar sozinho, quero a tua companhia, a fim de que reconheças o grande presságio da criação das almas, o nosso amor excessivo, e como te quero em minha vontade, quero colocá-las em ti, confiá-las, não as deixar sozinhas enquanto peregrinam a terra. Quero ter junto comigo quem me proteja e defenda. Oh, como é doce a companhia de quem tem cuidado das vidas saídas de mim. Me é tão grato que faço a quem vive em minha vontade, depositária da criação das almas, canais pelos quais as faço sair à luz e canais para fazê-las entrar de novo em nossa pátria celestial. Tudo quero dar a quem quer viver em meu fiat. Sua companhia, necessidade a meu amor, a meus desabafos e as minhas obras, que querem ser reconhecidas. Fazer e não ser reconhecidas são como obras que não sabem produzir triunfo, nem cantar a vitória e glória. Isso que Jesus está falando nesse trecho está confirmando o que ele falou no vídeo feito ontem no canal Fiat Voluntas Tua. Ontem, dia 26, não, no dia 25 de dezembro. O vídeo O Natal é só Jesus. Ele disse que a verdadeira adoração é reconhecer as obras que ele fez pelo homem. Que a verdadeira adoração que Jesus quer das almas de todas as pessoas é o reconhecimento de tudo que ele fez. E não a gente reconhecer coisas que nossas, da nossa vontade, mas reconhecer o que Deus fala que fez pelo homem, o que ele revela, o que ele faz, os atos dele divinos, girar nos atos dele, é isso que ele está falando aqui, ó. Ó, o que ele disse: tudo quero dar a quem quer viver em meu fiat, sua companhia, necessidade a meu amor, a meus desabafos e as minhas obras, que querem ser reconhecidas. Estão confirmando o que ele disse no vídeo. O Natal é só Jesus. Fazer e não ser reconhecidas são como obras que não sabem produzir fruto, nem cantar vitória e glória, tá vendo? Ele fazer obras e não ser, e a gente não reconhecer, são como obras que não produzem glória, triunfo. Por isso, não me negue sua companhia. Negaria um desabafo de amor, seu Jesus. Ele quer contar pra gente o que ele fez, desabafar, mostrar o que ele faz, as obras dele. Que é o que foi falado no vídeo, tirar o homem do centro, é Deus o centro. A gente reconhecer as obras dele, girar nas obras dele, girar nele, conhecer ele, os atributos dele, a vontade dele, a palavra dele, o pensamento dele. E é isso que a gente está fazendo aqui. Reconhecendo as obras dele. Por isso, não me negue sua companhia. Fazer companhia para ele é deixar ele falar. A gente não faz companhia para uma pessoa se você só fala, se você quer falar de você. Fazer companhia é ouvir ele. Não me negue sua companhia. Negaria um desabafo de amor a seu Jesus. E as minhas obras faltaria o cortejo e o contentamento da criatura.
e ficariam como obras isoladas, e meu amor contido se trocaria em justiça. É muito confirmando o vídeo que foi feito no dia 25. Muito, né? Muito mesmo esse trecho. Fazer companhia para Ele, fazer companhia, adorar a Deus é reconhecer as obras dele, é deixar desabafar o amor. E se não tem o reconhecimento, falta o cortejo às obras dele. E ficariam como obras isoladas e o amor dele contido. Porque a pessoa só vai a Deus e busca a Deus para falar o que ela quer, da vontade dela. A pessoa se coloca no centro e fica pedindo para Jesus para mostrar para ela o que acontece com ela, o que ela quer e agradecer por coisas que ela dá vontade dela. E não olham para Jesus, ele não desabafa. E o amor dele fica contido. E o amor contido se troca em justiça. Depois disso, estava pensando no nascimento do menino Jesus. Especialmente no ato quando saiu do ventre materno. E o celestial infante me disse: minha filha queridíssima, você deve saber que assim que saí do seio da minha mãe, senti a necessidade de um amor e afeto divinos. Eu deixei meu Pai Celestial no empírio, e nos amávamos com amor todo divino. Tudo era divino entre as três divinas pessoas. Afeto, santidade, potência e assim do resto. Agora eu não quis mudar modos vindo à terra. Minha divina vontade me preparou a mãe divina, de modo que tive pai divino no céu e mãe divina na terra. E assim que saí do seio materno, sentindo extrema necessidade destes afetos divinos, corri para os braços de minha mãe para receber, como o primeiro alimento, o primeiro respiro, o primeiro ato de vida de minha pequena humanidade, seu amor divino. E ela fez sair de si os mares de amor divino que meu Fiat tinha formado nela, e me amou com amor divino, como me amava meu Pai no céu. Uau! Ela amava como amava o Pai no céu. E ó, como estava contente, encontrei o meu paraíso no amor da minha mãe. Agora tu sabes que o verdadeiro amor jamais diz basta. Se pudesse dizer basta, perderia a natureza do verdadeiro amor divino. E por isso, desde os braços de minha mãe, enquanto tomava o alimento, o respiro, o amor, o paraíso que ela me dava, meu amor se estendia, se fazia imenso, abraçava os séculos, buscava, corria, chamava, delirava, porque queria as filhas divinas. Que lindo! Ele tinha a mãe divina e queria as filhas divinas, os filhos da divina vontade. O amor dele não se contenta, não para, e buscava as filhas divinas. E minha vontade, para tranquilizar a meu amor, apresentou-me a minhas filhas divinas, que no transcurso dos séculos me formaria. E eu as olhei, abracei e amei, e recebi o respiro de seus afetos divinos. E vi que a rainha divina não teria ficado só, mas teria tido a geração das minhas e suas filhas divinas. Que lindo! Ele via a gente, via os filhos da divina vontade. A geração dos filhos da divina vontade. Que lindo, que trecho incrível. Ele viu a geração dos filhos. E viu que ele não teria sua mãe divina, mas as filhas divinas, e que a rainha da divina vontade, a mãe, não ficaria só. Minha vontade sabe mudar e dar a transformação, e formar um nobre enxerto de humano em divino. Por isso, quando te vejo trabalhar nela, sinto-me dar e repetir o paraíso que me deu minha mãe quando criança me recebeu em seus braços. Quem faz e vive em minha divina vontade, faz surgir e forma a doce e bela esperança
de que seu reino virá sobre a terra. E eu me deleitarei no paraíso da criatura que meu Fiat formou nelas. E enquanto minha mente continuava pensando no que Jesus me havia dito, com o amor mais intenso e terno acrescentou: minha boa filha, nosso amor corre continuamente para a criatura. Nosso movimento amoroso que não cessa jamais corre no batimento do coração, nos pensamentos da mente, no respiro dos pulmões, no sangue que circula, corre sempre, e vivifica com a nossa nota e movimento de amor bater o pensamento, o respiro, e que é o encontro do amor palpitante, do respiro amante, do pensamento que recebe e nos dá amor. E enquanto o nosso amor corre com rapidez inalcançável, o amor da criatura não se encontra com o nosso, fica para trás e não segue a corrida de nosso amor que corre sem jamais deter-se. E não nos vendo nem sequer seguir enquanto continuamos a girar no batimento, no respiro, em todo o ser da criatura, delirantes exclamamos: nosso amor não é conhecido, nem recebido, nem amado pela criatura. E se o recebe é sem conhecê-lo. Oh, como é difícil amar e não ser amado. Meu Deus. Realmente a criatura não enxerga o seu amor, Senhor. Estava falando hoje com a minha mãe. Minha mãe estava assim: eu queria ter a fé de não sei quem que eu vi na internet. Que a pessoa fica falando que Jesus faz coisas extraordinárias, que a pessoa pede, Jesus faz, e aparece milagres, não sei o quê. Falei: mãe, Jesus está na sua respiração, Deus está na sua respiração, Ele está falando te amo, te amo. A gente está respirando, por que a senhora quer ver Ele? Por que a senhora está querendo o quê? A fé, que fé que a senhora está... O que a senhora está buscando? Ele está na sua respiração, seu coração está batendo, Ele está no seu respiro. Ele é tudo, Ele é tudo. Ele está no seu pensamento. O nosso pensamento é o amor de Deus que criando o pensamento, o respiro, o batimento, tudo, 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 tudo. Aí a gente não reconhece isso e fica querendo outra coisa, uma coisa extraordinária. Eu falei: mãe, Ele faz milagres porque a gente é cego. Ele faz milagres desse jeito para quem é cego, para quem não consegue enxergar que Ele está na sua respiração. Então não precisa. Basta a senhora saber, ter essa consciência e amar e ter esse amor de volta. Era isso que eu queria falar, Senhor, mas eu não... É isso que o Senhor está falando aqui, que estava saindo da minha boca, mas as minhas palavras, né? Simples, mas era isso. É isso que eu estava querendo dizer para minha mãe. Ele está em tudo, Ele está no nosso batimento. Só que a gente tem que calar o nosso eu, né? Calar esse desejo de ver Ele de forma extraordinária. Calar e entender que Ele está... Olha o que Ele está falando aqui. Olha que lindo. Ele está no respiro, no pensamento, no bater do seu coração. E enquanto o amor dele corre com rapidez inalcançável, porque nosso coração não para de bater enquanto você está vivo, você está pensando, seu coração está batendo, seu pulmão está ali respirando, é o amor dele correndo em cada piscar do seu olho. Então, o amor dele é inalcançável, mas o amor da criatura não se encontra com o dele. Porque nem sabe, não reconhece, fica para trás e não segue a corrida de nosso amor que corre sem jamais deter-se. E não nos vendo nem sequer seguir enquanto continuamos a girar no batimento, no respiro, em todo o ser da criatura, em todo o ser, em tudo, o tempo todo. Ele está te amando. Eu estava falando justamente isso para ela. E ela: estou entendendo, então não precisa ficar preocupada com isso, buscando outra coisa. E ele diz: nosso amor não é conhecido, nem recebido, nem amado pela criatura. E se o recebe é sem conhecer. Então ela está respirando, as pessoas estão respirando, mas não reconhece. Então recebe esse amor, recebe porque está respirando. Então está recebendo, mas sem reconhecer, sem conhecer. Oh, como é difícil amar e não ser amado.
Aí a pessoa quer coisas extraordinárias. Aí ela fica ouvindo a mulher falando e fica encantada e quer também viver aquilo, mas mais sublime é ter esse conhecimento e enxergar ele na respiração. Isso que é o mais incrível. Eu falei, mãe, eu acho bonito, mas eu acho mais bonito quando a gente reconhece ele na nossa respiração. Ela estava falando da Filó. Aí ela contando, a doutora Filó falando que uma vez falou com Jesus, vamos tomar café? Hoje a gente vai tomar café. E aí ele apareceu para ela através de um morador de rua. E o morador de rua apareceu na padaria que ela falou. E falou, moça, compra um café, mais ou menos assim. E ela viu aquele homem e aí depois reconheceu que era Jesus e o homem sumiu, desapareceu. Eu falei, mãe, o mais sublime é você entender que Jesus está morando no seu coração e você está tomando café e ele que está tomando café. Ele está morando na sua alma, ele mora na nossa alma. É isso que ele quer, que a gente viva na vontade dele, que ele more na nossa alma. E você nunca vê ele de fora. Não vê ele de fora. Imaginar que você está sentado tomando café, que ele está na sua frente. Não, ele está em você, tomando café em você. É ele que está tomando café. E ele está em você, na sua alma. Você é uma morada divina. Ele habita em você e ele é uma só coisa. Então você não vê ele mais de fora. Você e ele se tornam um só ser. Por causa da vontade, mas não tem como viver isso se não tiver a mesma vontade. No entanto, aí ele fala aqui, no entanto, se nosso amor não corresse, cessaria instantaneamente a vida delas. Exatamente isso que eu estava falando, mãe. Se ele não te amar, a senhora deixa de existir. Esse amor está correndo o tempo todo. Se não corresse esse amor o tempo todo de Deus, então não precisa Jesus aparecer para mim através de um morador de rua e desaparecer. Não precisa, porque eu sei que ele está em mim, que ele está mantendo que ele é a minha vida. E eu sinto esse amor constantemente, eu não preciso ouvir, eu não preciso ser externo, uma coisa extraordinária. Eu sei que se ele parar de me amar, cessa instantaneamente a minha vida e eu reconheço esse amor que está em mim o tempo todo. Não precisa ele fazer mais do que isso, isso já é o extraordinário, o sublime, incrível. Nossa, era exatamente isso que eu estava falando para ela. Que olha o que ele disse, exatamente isso que eu estava falando. No entanto, se nosso amor não corresse, cessaria instantaneamente a vida delas. Sucederia como um relógio. Se tem corda, faz ouvir seu tic-tac. E admiravelmente marca as horas e os minutos. E serve para manter a ordem do dia, a ordem pública. Se termina a corda, o tic-tac não se ouve mais, fica parado, como sem vida, e pode haver muitas desordens por causa do relógio que não caminha. A corda da criatura é meu amor. A corda da criatura é meu amor. A gente às vezes vocês ouvindo esse exemplo de Jesus do relógio de corda, pode ser que pessoas muito jovens vão ouvir esse vídeo e não vai entender corda. Porque antigamente existia relógio de corda. Não é uma corda como você pensa. É um tipo de mecanismo lá, de mecânica de um relógio antigo. Mas pensa que é uma pilha. O relógio, se ele está com a pilha lá, pensa na pilha. Se ele está lá com a pilha, ele está funcionando e está correndo um ponteiro ali. Se tirar a pilha, acabou. Então, o que está fazendo girar o relógio ali, os ponteiros, é a pilha. Então, a corda, a pilha da criatura é a divina vontade, é o amor. Ele está falando, é o amor. A corda da criatura, a pilha, vamos pensar que a pilha, o motor da criatura é o meu amor, é o amor divino, é o amor de Deus. Que conforme corre esta corda celestial, conforme essa pilha está funcionando, essa corda celestial, essa pilha celestial, enquanto está a pilha celestial, bate o coração, circula o sangue, forma o respiro, podem se chamar as horas, os minutos, os instantes do relógio da vida da criatura. Então, se tirar a pilha,
divina, cessa, o seu coração para de bater. Cessa a sua vida. Então, o que está te mantendo vivo é o amor divino. Então, reconheça esse amor. Reconheça que o bater do seu coração é um amor divino que está fazendo seu coração bater. O amor é vida. O amor é vida. Que lindo, gente, que lindo. A corda da criatura é meu amor. E conforme corre esta corda, bate o coração, circula o sangue, forma o respiro, podem se chamar as horas, os minutos, os instantes do relógio da vida da criatura. E ao ver que se não faço correr a corda do meu amor, não podem viver, e não obstante que não sou amado, meu amor continua seu curso, porque ele quer manter a vida. Mesmo não sendo reconhecido, não sendo amado, o amor continua o curso e ele mantém a vida das criaturas, mas pondo-se em atitudes de amor doloroso e delirante. Meu Deus, que dor. Agora quem nos tirará esta dor e adoçará nosso delírio amoroso? Quem terá por vida nossa divina vontade? Ela, como vida, formará a corda no batimento, no respiro e assim do resto da criatura. Formará o doce encontro com nosso amor. E nossa corda e a delas caminharão juntas. Nosso tique contínuo será seguido pelo taque delas, né? O tic-tac do relógio. Tic-tac, ele é o tique, a criatura é o taque, a correspondência. Né? A gente recebe, o tic-tac é o receber e o dar, o receber e o dar. Receber, o respiro e doar. A inspiração e a expiração. É sempre um dar e um receber de Deus e doar de volta. E nosso amor não estará mais só no correr, senão que terá seu curso junto com a criatura. Por isso não quero outra coisa, que vontade minha na criatura. Amém, amém. Nossa, que lindo, meu Deus, que lindo. No volume 31, no volume 31, 25 de dezembro de 1932, o nascimento do menino Jesus foi universal. Nasceu em tudo e em cada um. Para ter-nos seguros, veio a cobrir-nos com a vestidura de sua humanidade, exemplo do sol. Meu abandono no Fiat continua. E sendo hoje o dia do Santo Natal, passei toda a noite sem ver meu celestial menino. E sentia uma devastação no coração sem aquele que forma minha vida e meu tudo. Viver sem ele é viver como se não tivesse vida, torturada, sem força, sem apoios. O que forma a mais terrível das mortes para a pobre e pequena alma minha. E entre as ânsias e o temor, rogava ao querer supremo que me revelasse aquele que me amava e que formava meu duro martírio. Entretanto, a minha mente parecia ter sido levada por uma luz imensa que encheu céus e terra. E, ó maravilha, via o pequeno menino divino, renascido em cada coisa criada. Em cada coração, em tudo, o pequeno menino Jesus multiplicado, bilocado, renascido em modo infinito. Em tudo e em cada um. Assim que todos tinham o bem de sentir-se nascido neles ao celestial menino. Oh, como era bonito vê-lo pequeno, pequeno no sol, nas estrelas, em todos os elementos, em todas as criaturas. Que lindo, gente. Ele multiplicado em todas as criaturas. Que todos louvavam e tinham a grande honra, o bem imenso de tê-lo renascido em cada um. E de possuir como própria a doce prenda do menino Jesus. Então ele nasceu em cada um de nós. Só que assim como a cena a cena do nascimento de Jesus em Belém é o nosso coração, é o coração humano que bateu, que ele bate, ele quer nascer em cada coração. Ele nasceu em cada coração, só que a criatura rejeita, a pessoa rejeita ele.
e não dá nenhum cantinho no coração para ele. Como o padre José Eduardo fez uma homilia incrível falando, né? Até foi falado isso no vídeo do dia 25 de dezembro aqui no canal, que eu achei muito interessante, eu não sabia, a gente ouve falar assim que não tinha lugar para eles na hospedaria. Aí a gente pensa, pelo menos eu pensava na hospedaria, um lugar assim, tipo uma pensão, uma pensão que tinha quartos, e eu sempre vejo na minha mente assim, pensão com quartos e tipo, não tinha um quarto, que não era um quarto, não era uma hospedaria. Não é uma hospedaria como a gente pensa, não é uma pensão, era um lugar como se fosse ele falou assim, é como se fosse assim, um lugar que ficava todo mundo ali junto, que cada um se colocava num canto ali. E não tinha um canto para ele, não tinha um cantinho ali, não tinha um espaço ali, um cantinho para ele, não tinha um cantinho, não era um quarto, uma coisa assim, um quarto, não, era um cantinho, não tinha nem um cantinho para ele na. Aí ele até falou, a palavra que foi usada é diferente da palavra que foi usada, por exemplo, lá no Evangelho do Bom Samaritano, que lá sim era uma pensão. Mas no Evangelho que fala do nascimento de Jesus, não é a mesma palavra que foi usada para se referir à pensão lá da parábola do bom samaritano. Então não era uma pensão, um quarto que ele estava pedindo. Eles não bateram na porta pedindo um quarto, eles pediram um cantinho, um lugar para ela ficar. Um lugar, um cantinho, não teve nenhum cantinho. E ele foi para a gruta, porque não achou. E esse é o coração do homem, que não tem nenhum cantinho para Deus. Que não tem, que expulsa totalmente, não sobra nenhum cantinho. Não sobra nenhum cantinho, nenhum lugarzinho. Então ele nasceu e foi multiplicado, bilocado, renascido em modo infinito em cada um. Mas ele é recebido, a vida divina é recebida no coração, não. Tá narrado no Evangelho, ele é expulso. Nem um cantinho. Aí por isso que ele aparece naquele outro trecho que eu li, que ele aparece para Luísa num berço de ouro. Num berço de ouro. O que significou o berço de ouro? Ele aparecer em berço de ouro, ele falou, o berço de ouro é o seu amor, é o amor da criatura. E aí fala que no Evangelho, no nascimento dele, ele nasceu numa manjedoura, numa gruta, e ele estava vestido. Aí até fala, né? O anjo fala para os pastores: você vai encontrar um menino numa manjedoura envolto em faixas, em paninhos, pobres paninhos em faixas. Quer dizer, ele não teve um cantinho para ele nascer, ele nasceu na manjedoura, envolto em faixas. Aí ele aparece para Luísa num berço de ouro com uma veste de luz. E aí ele fala, o que significa o berço de ouro? É o amor, é o seu amor, que deu todo o seu coração para mim. E aí o seu coração e tudo e a sua vontade, toda entregue a mim é um berço de ouro, onde eu vou repousar num berço de ouro, que ele vai repousar na própria vontade dele. E ele vai vestir vestes de luz, e não envolto em faixas, em vestes de luz, que são os atos na divina vontade que ele falou nesse trecho. Então ele nasce, e se o nosso coração dá todo o espaço para ele, ele fica num berço de ouro, que é a divina vontade na nossa alma, reinando plenamente. Olha que incrível, né? Então todos, ela viu que todos tinham bem de sentir nascido e receber como prenda o menino Jesus. Mas vamos ver o que ele vai falar sobre isso, né? Ó, como era bonito vê-lo pequeno, pequeno no sol, nas estrelas, em todos e todas as criaturas que todos louvavam, e tinha a grande honra, o bem imenso de tê-lo renascido em cada um, e de possuir como própria a doce prenda do menino Jesus. Agora, entre a maravilha e o espanto, via que também em mim havia nascido aquele que com tantos suspiros e ânsias buscava, e me estreitava fortemente entre meus braços, e ele me deixava fazer, aliás, gozava que fizesse isso,
e com toda ternura me disse: minha filha, ama-me, ama-me. Nasci para amar e para ser amado, e para agir como Deus. O meu nascimento é universal. Não teria agido como Deus se não tivesse renascido de modo universal, de modo que todos podem dizer com os fatos: o celestial menino nasceu para mim, é meu, e é tão verdadeiro que já o possuo. E um trecho que eu li esses dias, ele falou que quando a criatura deseja, ele nasce. Que a criatura deseja ele e ele nasce no coração. E à medida que esse desejo aumenta, ele vai crescendo. Então, ele nasceu, olha, o nascimento dele é universal, é para todos. Eu posso falar, o menino Jesus é meu. Ele nasceu para mim, ele é meu. E se eu quero ele, ele está em mim. Meu amor seria impedido se não tivesse podido renascer em todos. Minha potência limitada, minha imensidão restrita se não fosse universal meu nascimento. E não é maravilha? Conforme minha divindade enchia céus e terra, assim, incorporando-se em minha pequena humanidade, multiplicava e bilocava de modo que me fazia renascer em todos e em cada um. São nossos modos divinos e infinitos que temos, que todos devem tomar o bem que fazemos e ser grávidos de nossas obras. Muito mais que eu desci do céu à terra, quis tomar carne humana para glorificar completamente a glória do Pai Celestial, para suprir tudo que o homem não tinha feito. Eis porque quis renascer minha pequena humanidade, mesmo nas coisas criadas. Porque o homem não nos tinha dado a glória, a correspondência do amor pela qual tínhamos criado um céu, um sol e tantas outras coisas. E a minha humanidade, renascendo nelas, glorificava completamente o meu Pai Celestial por toda a obra da criação. O homem, com a rejeição da minha divina vontade, se havia tornado impotente para tudo. E eu vinha para ser seu salvador, reparador, glorificador, defensor. E eu cobria dentro da vastidura de minha humanidade, para tê-lo seguro. E em cada coisa responder eu por ele a meu Pai Celestial. Era tanto o meu amor, que minha divindade, para dar um desabafo ao meu amor, me levava a nascer em cada coração e em todas as coisas. Tão é verdade que os primeiros a me reconhecer e a me louvar foram as coisas criadas, porque sentindo nelas o meu nascimento, exultaram de alegria e me celebraram. Mas sabes tu quem são aqueles que me celebram a nascer nos seus corações? Aqueles que possuem minha divina vontade. Estes advertem logo que eu nasci em seus corações e me fazem festa perene. Em troca, os demais me fazem chorar, me causam dor. E com o pecado me preparam uma faca para me ferir ou para me matar. Tá vendo? Então ele nasce em todos. Mas quem que recebe ele, faz festa perene e ama? Quem vive na divina vontade. Logo percebe que ele está aí e reconhece essa presença dele. Reconhece que ele está no seu coração. O tempo todo. Eu nunca vejo Jesus fora de mim, eu só vejo ele dentro de mim, no meu coração. Nunca vejo ele longe. Sempre em mim. O tempo todo. Quem possui a divina vontade adverte logo que eu nasci nos seus corações e me fazem festa perene. Mas quem não, ele está lá. Porque ele falou que o nascimento dele é universal. Mas a pessoa faz ele chorar, causam dor. E com o pecado prepara uma faca para ferir ou matar. Ferir com o pecado, né? Ferir, ou então matar com o pecado mortal. E a pessoa mata a vida divina. Muito triste. Depois disso, fiquei toda imersa em seu amor. A cena comovedora do nascimento do celestial menino, tanto universal como em cada um, fazia-me compreender quem sabe quantas coisas, mas acredito que seja melhor passá-las em silêncio, porque não sabendo dizer bem, poderia dizer bobagens. E a gente vê o exemplo no nascimento de Jesus, na narração do nascimento dele, do Evangelho. Tudo que ele está falando, porque quando ele nasceu, que ele falou, né? Muitos fazem ele chorar, causam dor. Com o pecado, preparam a faca para ferir ou matar. Aí vem o Herodes.
perseguir Jesus para matar. E mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos com a vontade e com a intenção de matar Jesus. Ele pensou que tinha matado, né? Para ele matou. Na cabeça dele, ele tinha matado. Porque ele mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos e ele pensou, no meio deles está Jesus. Ele não sabia que Jesus tinha fugido, então ele matou. Na cabeça, assim, no coração dele, a intenção dele, a vontade dele, matou. Então Jesus recebe como se fosse assim, a morte, porque essa era a vontade dele, matar. Perseguiu para matar. Então a gente vê claramente acontecer isso que Jesus falou, que mata ele, né? E literalmente quis matar. Ele ainda menino, perseguido para ser morto, ainda menino, criança, pequena. Agora, a fim de fazer a festa ao celestial menino, me abandonava toda na divina vontade. Tá vendo como fazer a festa para o menino Jesus? Como que é essa festa que Jesus fala perene? Se abandonando toda na divina vontade, vivendo na divina vontade, é festa para ele. E ele voltando de novo era tão gracioso, com uma beleza tão especial, que não se encontra outra semelhante. E com todo o amor, fechando-se em meu coração como lugar de seu nascimento, repetia em mim seus prantos infantis, os gemidos amorosos, seus repetidos soluços. Como era comovedor vê-lo chorar, ora soluçar, ora gemir. E fazia o primeiro ingresso de renascimento em cada um e em tudo, com as armas de suas lágrimas, com as estratagemas de seus soluços, com as orações de seus gemidos. Com isso se fazia raptor e a base de arrebatar com a força de um Deus que possuía, entravam nos corações para formar seu novo renascimento. Ó céus! Unam-se junto comigo, amem e adorem ao celestial menino. Mas enquanto minha mente se perdia em um mistério tão grande, o doce menino entre lágrimas e soluços misturados com uma celestial atitude de sorriso acrescentou: Filha bendita, meu nascimento não foi só universal. Não só foi universal, porque como Deus não podia agir de outro modo. Me encontrei nas condições do sol. Que queiram ou não, todas as coisas criadas, a criação toda e todas as criaturas devem receber sua luz, seu calor. Do alto de onde desce com seu império de luz e com sua supremacia que possui sobre todos e sobre tudo, parece que o sol diz em seu multismo, mas mais forte que se falasse: ou me recebe com amor, ou te invisto com os direitos que tenho de te dar luz. E se não me queres receber, circundo-te por todos os lados, de modo que não poderás fugir da minha luz e terei a grande glória de ter dado a minha luz a todos. Símbolo de meu nascimento, o sol. Porque também ele renasce todos os dias, para tudo e para cada um. E eu não só renasço de modo universal, senão que enquanto renasço faço uma invasão. Não só renasço no coração, senão que invado a mente com meus pensamentos, os olhos com minhas lágrimas, a voz com meus gemidos, de modo que faço a invasão universal de todas as criaturas. Tomo-a por todos os lados, a fim de que não possa escapar. Se me recebem com amor, minha vida não só nasce nelas, senão que cresce de modo surpreendente. Se depois não me recebem com amor, renasço neles com os meus direitos de Deus que possuo, mas não cresço neles. Permaneço pequeno e só, e fico de reserva, esperando. Quem sabe se com meus gemidos e lágrimas se moverem a amar-me. E se isto não conseguir, minha vida é mudada para eles em justiça. Então, de todo jeito ele está. Ou ele está no coração da pessoa e a pessoa ama e ele cresce super abundante e essa vida divina se desenvolve, ou ele fica ali isolado, pequeno, né, esperando a pessoa corresponder a esse amor,
ou essa vida é mudada em justiça. Então, é de todo jeito igual o sol que invade a todos e dá vida a todos e a luz a todos, mesmo que a pessoa não queira, ela está circundada pelo sol. E ela está recebendo a vida do sol. E as almas é a mesma coisa. Todas estão recebendo vida de Deus, de Jesus, do nascimento do menino Jesus, e renasce como o sol renasce, ele renasce para todos. E está circundando todos. Por amor ou por justiça. Não tem como fugir. Como não tem como fugir do sol, como as pessoas, mesmo se não gostar do sol, estão recebendo vida do sol. Está recebendo vida do sol divino, de Jesus. Mesmo que não queira, mesmo que não ame. Mas estão recebendo vida dele. E ó, como me destroça o meu coraçãozinho, ver o meu nascimento todo amoroso mudado em justiça para a pobre criatura. Ele sofre. Ele quer ser só amor. Mas se a pessoa não recebe o amor, recebe a justiça. E ele sofre muito. O coraçãozinho dele sofre em ver o nascimento todo amoroso se mudar em justiça para a criatura. Por isso, já que nasci em ti, dai-me o bem de me fazer crescer. Assim me mudas em alegria as minhas lágrimas e meus gemidos. Que lindo. Que lindo. Obrigada, Senhor. Obrigada. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.